Caminhoneira descobre traição do marido no celular e toma uma decisão impactante que mudará tudo. O som do motor do caminhão ecoava pela estrada vazia enquanto Fernanda dirigia. O céu estava alaranjado, marcando o fim de mais um dia. Ela queria pensar na carga que precisava entregar em São Paulo, mas a mente logo voltou para ele, o marido, que sempre foi seu apoio inabalável, sua rocha. Até que, numa pausa rápida em um posto de gasolina, ela pegou o celular dele, meio por distração, e tudo mudou. Uma simples mensagem, um nome desconhecido. O coração dela disparou como se estivesse em uma corrida de alta velocidade. Um nó se formou na garganta. E a realidade desabou. Trapaça, traição. A dor cortou como uma faca afiada. Com mãos trêmulas, Fernanda leu mensagens carinhosas, promessas de amor e encontros secretos. O mundo à sua volta parecia desmoronar enquanto ela lutava para processar o que acabara de descobrir. A adrenalina fez acelerar até o limite. A estrada se desfocava diante de seus olhos. Uma tempestade de emoções tomou conta dela. Raiva, desespero e uma urgente necessidade de entender. Como ele pôde? Eles tinham sonhos, planos. Agora, um sussurro cruel da deslealdade se infiltrava em seu coração. Revoltada, Fernanda decidiu que não seria mais uma vítima. Com um olhar fixo na estrada, seus pensamentos se transformaram. Que tipo de mulher ela seria, sabendo que ele a enganava? A resposta a abalou. Uma mulher forte que não permitiria que ninguém pisasse nela novamente. A estrada aberta à sua frente se tornava um símbolo de sua nova vida. Enquanto rodava pelas curvas e retas do Brasil, Fernanda encontrou outros caminhoneiros, cada um com suas histórias e segredos. Ali, naquele mundo rude e sofrido, ela percebeu que não estava sozinha. Muitos deles também enfrentavam a traição, a dor e a solidão. Entre confissões e risos nervosos, nasceu uma amizade inesperada. Fernanda se sentia mais viva, mais forte. As histórias de aliança e lealdade ressoavam, criando uma rede de apoio invisível. Mas ele não desistiria. Fácil. O marido começou a tentar se justificar, enviar mensagens implorando por perdão. Cada vez que o celular vibrava, um novo aperto no peito. Quereria ela ouvir suas desculpas? A tensão aumentava, a caminho de uma nova entrega. Fernanda se deparou com uma sombra do passado, na forma de uma informação impactante. Um segredo obscuro da família dela estava prestes a vir à tona. Algo que poderia mudar tudo. Seus laços, seu casamento, sua vida. Quando ela se aproximou da cidade onde tudo poderia ser revelado, a pergunta a consumia. Até onde ela estaria disposta a ir por conhecimento? O que mais estava por trás de todas aquelas mentiras? A verdade lhe traria alívio ou mais dor? Fernanda sabia que estava à beira de uma grande decisão. Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Acelera, Fernanda. A emoção pulsava em seu peito enquanto ela se aproximava da cidade onde tudo poderia mudar. O sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho e dourado, mas sua mente estava turva com o peso do que acabara de descobrir. Ela estava cheia de perguntas. Que segredo poderia ser tão profundo que valesse a pena enfrentar a verdade? Quando finalmente parou na beira da estrada,
As emoções explodiam dentro dela. As mensagens do marido ainda estavam fresh na sua mente, e a ideia de vê-lo novamente a deixava em um estado de expectativa e raiva ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, tentando encontrar coragem. Enquanto ela se preparava para retomar a viagem, uma vibração no celular a fez estremecer. Curiosa e apreensiva, ela olhou para a tela. Mas não era uma mensagem de seu marido. Era uma videochamada do primo, Rafael. Ocorreu um instante de hesitação. Ela não conversava com ele há tempos. Mesmo assim, atendeu. O rosto de Rafael estava pálido e preocupado. Fernanda, é urgente. Você precisa saber de algo sobre seus pais. Seu coração disparou. O que poderia ser tão sério? Rafael, o que aconteceu? Ele hesitou, olhando ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. Teu pai, ele esteve envolvido em algo muito perigoso. Não sei todos os detalhes, mas dizem que ele tem um passado, uma conexão com um grupo que está sendo investigado pela polícia. Silêncio. As palavras dele ecoavam em sua cabeça. Que tipo de conexão? Eu não posso falar muito por aqui, mas suspeitam que tenha algo a ver com tráfico. Se isso vazar, pode ser uma real catástrofe para nossa família. Aquelas palavras de Rafael ecoavam como um alarme em sua mente. Para além da traição do marido, agora tinha que lidar com uma realidade que nunca imaginou. E tudo isso poderia afetar não só ela, mas também seu casamento. Ela se lembrou das promessas que seu marido fez de serem um time. E agora, tudo parecia tão confuso. Fernanda, Rafael continuou. Sinto muito. Eu sei que isso é muito para você, mas você precisa ser cautelosa. Há pessoas que podem não querer que você descubra mais. Um frio percorreu sua espinha. O que mais poderia estar escondido? E qual o papel do seu marido nisso tudo? A traição agora poderia ser apenas a ponta do iceberg. A sensação de se ver no meio de um turbilhão de segredos a deixava desnorteada. De repente, um barulho estrondoso interrompeu seus pensamentos. Um caminhão passou voando pela estrada, o motorista gritando. Fernanda teve um impulso súbito de sair do carro, de correr, de gritar, mas ficou paralisada. Um sentimento semântico e profundo a pegou. Desprevenida. Foi como se cada um de seus sentidos estivesse alertando-a para um novo perigo. Fernanda, você ainda está aí? Rafael a chamou, mas nada chegava aos ouvidos dela. A conexão com ele se tornava vaga. Ela estava imersa em seus próprios medos. A ideia de enfrentar o que estava escondido tornando-se mais aterrorizante a cada segundo. Ela finalmente respondeu, a voz baixa. O que eu faço agora? A urgência na voz de Rafael se intensificou. Por favor, não conte nada a ninguém. Tente descobrir o que está acontecendo antes de tomar qualquer decisão. E fique longe do seu marido por enquanto. A chamada caiu e Fernanda ficou sozinha, rodeada pela confusão e pelo medo. O que fazer agora? Era hora de encarar não apenas a traição, mas segredos familiares que mudariam sua vida para sempre. A estrondosa revelação da conversa ressoava. Ela não tinha ideia do que estava prestes a descobrir e como isso poderia mudar o rumo de sua vida para sempre. Enquanto o frio da ligação de Rafael a envolvia, Fernanda lutava para manter a calma. Segredos, traições, o mundo parecia estar desmoronando. A última coisa que ela esperava era ouvir sobre os pais. A revelação balançava suas certezas. E ainda havia o marido, que tentava retornar para sua vida. O que ela faria agora? Sentada no caminhão, com o motor roncando suavemente. Fernanda olhou pela janela. A paisagem não fazia sentido. Tudo parecia distante, menos real. Apenas algumas luzes piscando ao longe. Fechou os olhos, respirando fundo. O que mais havia por trás de tudo isso? Assim que ligou o motor, uma sombra escura cruzou sua mente.
Quando ela finalmente decidiu se mover para a próxima cidade, uma sirene alta rompeu o silêncio da estrada. Um carro da polícia passou a toda velocidade, o giroflex vermelho piscando como um aviso de que algo estava muito errado. Instintivamente, seu coração acelerou. A estrada à sua frente parecia estreitar. Ela tentava se convencer de que não era seu problema, mas a tensão a mantinha alerta. E se tudo isso estivesse ligado à traição do marido, ao que Rafael havia dito? A imagem do pai, entre palavras sussurradas sobre tráfico, tornou-se uma preocupação crescente. Então, de repente, uma mensagem apareceu no visor do seu celular. Era do marido. Fernanda, por favor, precisamos conversar. Eu não posso viver com isso. Ela hesitou em responder, mas um impulso a levou a abrir a mensagem. Alguns cliques, e a tela do celular a levou a um vídeo. Ao clicar, seus olhos se arregalaram. Era a filmagem de alguém no lugar onde seus pais costumavam ir. Uma mulher, de costas, gravava algo. A imagem tremia, mas o som ressoava claramente. Vozes discutindo, palavras pesadas. Não podemos deixar que ela descubra. O nome de seu pai foi mencionado. A respiração de Fernanda parou. O que está acontecendo? Agora sua mente fervia com perguntas. Ela não sabia se deveria ficar ali congelada ou seguir adiante, descobrir mais. Aquela mulher, quem era? Pela primeira vez, ela se sentiu vazia. Para onde sua vida estava indo? Despedaçada pela traição, mas agora também presa ao enigma de sua família. A mensagem de seu marido não soava como desejos de reconciliação, mas como uma notificação de perigo. Então, um impacto profundo. Com um baque, seu caminhão tremeu. Ao olhar pelo retrovisor, viu uma figura correndo atrás dela, um homem de rosto conhecido. Era um dos caminhoneiros que conheceu nas estradas, mas agora havia algo em sua expressão que a fez arrepiar. Ele estava angustiado, quase desesperado. Fernanda, pare! Ele gritou. Bateu no vidro da porta. O nervosismo era palpável. Você precisa ouvir isso. É sobre seu marido e sobre seus pais. A adrenalina subiu e o coração dela disparou. O que mais poderia estar escondido? Como ele sabia? O mundo dela estava prestes a mudar de novo. E uma nova verdade poderia desmoronar o resto que lhe restava. Nesse momento, a ficha caiu. Não era apenas um segredo sobre traições ou uma revelação familiar. Era um jogo de poder, e Fernanda estava no centro dele. Ela precisava decidir: fechar a porta e seguir em frente, ou abrir e enfrentar o que estava prestes a vir à tona. Com o coração batendo forte e a mente em tumulto, ela hesitou. A última coisa que viu foi o olhar angustiado do caminhoneiro, que implorava por respostas, e a estrada à sua frente parecia não ter fim. Fernanda hesitou, o olhar fixo no caminhoneiro que estava desesperado. Algo dentro dela a empurrou para frente, para ouvir o que ele tinha a dizer. A adrenalina estava em alta, enquanto a tensão pairava entre os dois. Você precisa ouvir isso. É sobre seu marido e sobre seus pais. As palavras dele saíram como um sussurro apressado. A agitação naquele rosto cativou sua atenção. Ele não é quem você pensa que é. O que você está falando? O coração de Fernanda parecia querer saltar do peito. Ela estava cercada de incertezas, listando tudo o que já havia descoberto. O marido, os segredos da família e agora mais mentiras. Ele estava com um grupo, Fernanda. Coisas muito mais sérias do que apenas traição. Está-se envolto em algo que pode acabar com a vida de vocês. O olhar do caminhoneiro era intenso, um misto de medo e urgência. Eu sei por quê. Você não pode continuar com ele. Ainda não me disse o que é.
O pânico começava a tomar conta dela. Cada palavra parecia uma nova facada no peito. Ele podia estar falando a verdade, mas como ela poderia ter certeza? A respiração dele era rápida, como se as palavras estivessem lhe escapando. Na verdade, ele está relacionado à investigação sobre o tráfico que envolve seus pais. Eles têm um passado muito mais sombrio do que você imagina. Eu soube de tudo, mas não queria acreditar. Mas agora, com o que você descobriu, não posso ficar quieto. Silêncio. As palavras do caminhoneiro ecoaram como um chamamento em meio ao caos. Fernanda não sabia se deveria acreditar. Seu marido? Um criminoso? E o que mais sua família escondia? As imagens dançavam em sua mente. Seu pai e sua mãe, que sempre pareceram normais, agora tinham um lado obscuro. Eu juro, eu não queria que você se metesse nisso. Ele se interrompeu, agitado. Mas você tem que ser forte. Eles podem vir atrás de você. As lágrimas se formaram em seus olhos, mas ela se forçou a não desistir. Por que você sabe disso tudo? Ela o encarou, tentando ver através da mentira e da verdade. Eu trabalhei para eles, para seu marido. Ele me colocou em muitos problemas. E agora não tem como escapar. Uma sombra de arrependimento cruzou seu rosto. Eu só estava tentando proteger você, mas não posso mais ficar em silêncio. Nesse instante, como um filme, a realidade dela flutuou. O que significava isso? A traição se tornava menor diante da gravidade do que seu marido poderia ter feito. Agora, o que antes parecia um coração partido se transformava em um abismo de mentiras e traições. Você está me dizendo que todo esse tempo ele manipulou a minha vida e a da minha família. O desespero estava na voz dela. O caminhoneiro acenou, como se cada movimento assentisse sua nova e horrorosa verdade. A essa altura, Fernanda se sentia em um labirinto. E se tudo se desmoronasse ainda mais? A necessidade de agir pressionava seu peito, mas o medo também era uma prisão. Enquanto ela questionava tudo, um carro se aproximou rapidamente. Era a polícia. As luzes vermelhas piscavam, atormentando sua mente. Fernanda, esconda-se! O caminhoneiro a puxou, mas já era tarde demais. A polícia avistou o caminhão dela e o carro parou abruptamente. Os oficiais desceram e a tensão se intensificou. O que você está fazendo aqui? Um dos policiais indicou o caminhoneiro. O que estava prestes a acontecer? O pânico dela subiu na mesma medida em que o desejo de retornar para sua antiga vida se tornava uma lembrança distante. E então, um estrondo. Outro caminhão passou a toda velocidade, batendo em outro carro. O barulho ressoou, e a cena se tornou caótica. A polícia já tinha atenção para Fernanda, mas o que estava prestes a ser revelado? A fúria e o medo colidiram, e ela percebeu que o que começara como uma traição talvez fosse apenas a primeira camada de um horror ainda maior. Com a adrenalina pulsando nas veias, ela olhou para os policiais que se aproximavam e soube que a vida como conhecia nunca mais seria a mesma. A revelação do passado, a traição, o que mais estava prestes a vir à tona, o que mais estava escondido sob a superfície. E a única certeza que teve foi que a verdade estaria prestes a devorá-la. A emoção estava à flor da pele. Os policiais se aproximavam, as sirenes ainda ecoando, e o caminhoneiro estava ali, tenso, seus olhos fixos na diretiva imposta pela chegada da polícia. Fernanda se sentia perdida. O mundo ao redor girava, mas ela precisava agir. Uma adrenalina ardente percorreu suas veias. O que você sabe? Sua voz saiu mais firme do que ela se sentia. Por que você está envolvido nisso? Seu nome é mencionado. O que mais você tem para me contar? Eu trabalhei para ele, Fernanda.
Não queria acreditar. Mas as coisas mudaram. Ele está metido em negócios sujos e não é só isso. O caminhoneiro falou, a voz trêmula. Seu pai, ele não é quem você pensa. Como assim? Fernanda quase gritou, em choque. Até aquele momento, tudo o que acreditava sobre a sua família estava desmoronando. O homem que sempre apoiou, o marido? E agora, seu pai? A confusão a envolvia como um manto pesado. Você precisa entender. Seu pai não só tem um passado com o tráfico, ele é um dos líderes de um esquema grande. E seu marido? Ele está diretamente envolvido. O olhar do caminhoneiro era urgente, como se o tempo estivesse se esgotando. Eu não sabia até agora. Precisava te contar antes que fosse tarde demais. As palavras dele pareciam ecos distantes. Como ela poderia aceitar isso? O medo e a raiva borbulhavam dentro dela. Seu pai e seu marido, em lado opostos da lei, o que mais estava escondido. No meio de todo esse caos, somos nós que estamos em perigo, Fernanda. Você precisa sair dessa. O caminhoneiro olhou nervosamente para os policiais que se aproximavam. Você não tem tempo. Eles estão em toda parte. Antes que pudesse responder, uma voz alta soou. Fernanda, saia do caminhão. Era um dos policiais. O coração dela disparou. Eu preciso saber da verdade. O desespero a tomou. Mas ela sabia que precisava ser cautelosa. Não se aproxime. A tensão aumentou. Os policiais tinham armas em punho e a situação estava prestes a sair do controle. De repente, a sonoridade de um tiro ecoou. Pela estrada, um estampido que cortou o ar e a fez congelar. O caminhoneiro foi atingido, uma expressão de dor e desespero estampada em seu rosto enquanto ele tombava para o lado. Fernanda, cuida de você! O choque, o horror. O tempo parecia desacelerar. Fernanda ficou paralisada, incrédula, os gritos dos policiais se fundindo em um borbulhar distante. O caminhão virou um campo de batalha. As luzes vermelhas da polícia dançavam freneticamente ao redor dela. Fernanda, entre no carro, agora! Um dos policiais ordenou, puxando-a para um canto. A realidade estava em frangalhos. Enquanto olhava para o caminhoneiro caído, a sensação de que tudo o que acreditava tinha sido uma grande mentira a envolvia meu pai e meu marido. A voz dela saiu em um sussurro, a dor misturada com a confusão. Era um pesadelo vivente, e algo dentro dela que começou a se questionar. Tudo isso era uma armadilha? No momento, você está em perigo. Eles vão atrás de você. A gente precisa te levar. O policial insistiu, enquanto o outro se movia, já chamando reforços. O pânico alastrava-se como fogo. Enquanto caminhava para o carro da polícia, uma ideia aterradora atravessou sua mente como um raio. Seu marido sabia de tudo isso. Ele tinha que saber. E se fosse verdade, se seu pai e seu marido estavam todos jogando ela em um jogo de poder, um labirinto de mentiras onde a única saída estava cortada, uma lágrima escorreu pelo seu rosto, mas ela não poderia se permitir sentir pena de si mesma. O que viria a seguir? O que mais estava prestes a ser revelado e o que realmente havia por trás da vida que ela construíra. Enquanto entrava no carro da polícia, a inquietação estava latente. Ela olhou uma última vez para o caminhoneiro, já sem vida, e um calafrio percorreu sua espinha. A verdade estava se aproximando, e tudo poderia mudar ainda mais. A jornada estava longe de terminar. Fernanda estava cercada por policiais. A confusão ainda se espalhando como um incêndio, mas ela não podia deixar a situação a consumir. A visão do caminhoneiro caído, sem vida, queimava em sua mente. O grito de um dos oficiais a trouxe de volta à realidade. Fernanda, preciso que você entre no carro agora. Ela hesitou, olhando nos olhos dos policiais.
especialmente um deles, que parecia ser o mais sério. O desespero estava estampado em seu rosto. Era como se todas as respostas que ela procurava estivessem ao alcance, mas um abismo de incertezas a mantinha à distância. Ele estava só tentando me ajudar. A voz trêmula escapou de seus lábios. Eu preciso saber o que está acontecendo. Meu marido, meu pai, eles. O pânico crescia em sua voz. Fernanda. O policial interrompeu, aproximando-se com uma urgência que ela nunca havia presenciado. Precisamos te proteger. Não temos muito tempo. Eles vão vir atrás de você. Com uma respiração pesada, ela finalmente concordou e entrou no carro. O veículo arrancou em alta velocidade, e a estrada parecia alongar-se como se fugisse da realidade que a aguardava. O pensamento de perder o caminhoneiro e o que ele poderia saber a consumia. Que segredo poderia ter levado aquele homem à morte? Os policiais conversavam em voz baixa, mas suas palavras finalmente chegaram até ela quando um deles disse: "Você não pode se envolver mais. Eles estão de olho em você." A tensão no ar era palpável. Ele não terminou a frase, mas o que estava prestes a ser revelado parecia ecoar em sua mente. Diante daquelas luzes vermelhas e azuis refletindo no vidro do carro, Fernanda sabia que a verdade estava ainda mais próxima. Mas agora era uma fera descontrolada. O que poderia ser tão sério que tornaria seu pai e seu marido parte de um jogo sujo? Ela precisava saber. Então o mundo deu uma volta inesperada. A sirene cortou o ar enquanto um carro com os vidros escuros apareceu atrás deles a uma velocidade insana. "Acelera!" Um dos policiais gritou, mas já era tarde demais. O carro se aproximou e, em um movimento furtivo, outro veículo apareceu. À frente, bloqueando a estrada, com um estrondo, a polícia se viu cercada. O veículo que perseguia invadiu o espaço e uma figura pulou do carro. Uma mulher, segurando uma arma, com um olhar determinado e familiar. "Fernanda!" Ela gritou, e a mente de Fernanda congelou. A mulher apontou para o carro da polícia, suas intenções obscuras. "Saia desse carro, agora!" Era Clara, sua melhor amiga de infância. O que ela estava fazendo lá? O que aconteceu? O coração dela disparou. "Clara, o que está acontecendo? Você não entende. É tudo uma armadilha. Eles querem te pegar." As palavras jogaram fogo nas emoções dela. "Seu pai, ele não está morto. Ele armou tudo." "Isso, o marido. O que ele fez com você não é o que você pensa." Fernanda ficou sem palavras. Seu pai, vivo, armando tudo, e seu marido? A traição não era só uma traição. O abismo diante dela se aprofundou ainda mais. O que estava acontecendo? O que mais estava por trás dessas mentiras? O mundo começou a girar novamente. O jogo se tornava mais complexo. "Você tem que confiar em mim." Clara insistiu, enxugando uma lágrima que escorreu pelo rosto. "Eu sei que tudo está confuso, mas seu marido e seu pai, eles têm um plano. E você está no meio dele." A agitação tomou conta de tudo. A adrenalina pulsava. O que mais tinha que ouvir? O que mais poderia ser verdade? Agora, as trevas não eram mais apenas sobre o amor perdido, mas sobre traição em níveis que ela nunca imaginou. O carro da polícia parou abruptamente e as sirenes se tornaram um eco distante. A decisão surgiu de repente. A escolha de seguir a verdade perigosa, com Clara ao seu lado, ou permanecer numa ilusão. O silêncio dominou enquanto Fernanda encarava uma vida de segredos. Diante dela, um futuro incerto, e a única certeza que tinha era que tudo o que conhecia, tudo o que pensava saber, estava prestes a desmoronar. Fernanda estava cercada. O visual dela começava a se distorcer, como um filme que estava prestes a começar uma cena impactante. Clara, sua amiga de infância, estava armada, acenando freneticamente enquanto os policiais pediam que ela saísse do caminhão.
O coração de Fernanda pulsava em descompasso. O que ela estava prestes a ouvir poderia facilmente ser a verdade mais devastadora de sua vida. Eles estão detrás de você, Fernanda. Eles sabem que você descobriu. Clara parecia revelar o maior segredo do mundo. Os policiais, sem saber o que pensar, a olhavam com preocupações quase palpáveis. Você precisa vir comigo. Acredita em mim. Mas e minha família? E meu marido? O pânico a dominava, uma maré de insegurança inundando suas emoções. Eles não são quem você pensa, Clara gritou, puxando-a para mais perto. Confia em mim. Apenas escuta o que eu tenho que dizer. Era como se o tempo estivesse paralisado. As luzes da polícia, a sirene incessante, o calor no ar. Tudo isso parecia uma tempestade prestes a estourar. A expressão no rosto de Clara era intensa, quase desesperada, e isso fez Fernanda hesitar a um passo de se certificar do que realmente estava acontecendo. Seu pai, ele não está morto, ele está por aí. E tudo isso foi uma encenação. A declaração foi como um balde de água fria em um dia quente. Fernanda parou abruptamente. O que você está dizendo? Como você sabe disso? Eu. Juro, Fernanda, ele armou sua traição. Tudo isso. E seu marido? Ele está com eles. O desespero nos olhos de Clara era genuíno. Cada palavra soava como um grito de socorro. Ele se infiltrou na sua vida, e a verdade é que você é apenas uma peça nesse jogo. Das profundezas de sua mente, Fernanda começou a juntar as peças. Seu marido e seu pai estavam envolvidos em algo muito maior do que uma simples traição. Todo seu mundo pareceu desmoronar. Por quê? Por que eles fariam isso? Antes que Clara pudesse responder, uma explosão de carros de polícia se fez ouvir. Um barulho ensurdecedor ecoando pela estrada. Um carro preto, idêntico ao que a perseguia, apareceu subitamente, cercando-a por todos os lados. As pessoas começaram a correr, gritos e sirenes misturados. Fernanda estava em uma cena de filme de ação agora. Estava tudo confuso. Uma quantidade de homens de preto saltou do veículo. A tensão aumentava. Clara puxou Fernanda mais para perto, suas mãos tremendo. Agora é a sua chance. Vamos! E sem pensar, as duas correram. Mas a situação ficou ainda mais louca. Parem elas! Não deixem escapar! Uma voz masculina gritou, e por um instante, Fernanda achou que tudo ia acabar. O medo consumia seu ser. A adrenalina bombardeava seu coração. Elas correram. O som dos passos pesados atrás delas produzia um tipo de pânico que ela nunca tinha sentido antes. O que estava acontecendo? Essa não era a vida que ela conhecia. Então, na esquina, uma figura emergiu, e quando a luz refletiu em seu rosto, tudo mudou. Era ela, a mãe de Fernanda, com um olhar intenso e cheio de determinação. Fernanda, vem aqui. A voz dela parecia um eco do passado. Mãe, o que você está fazendo aqui? Você está viva? A incredulidade atravessou seu rosto. Sim, querida, mas isso não é hora para explicações. Eles vão atrás de nós. Você precisa confiar em mim. Sua mãe estava nervosa, mas definitivamente não havia espaço para dúvidas. A sombra do passado estava próxima. Os homens de preto começaram a se aproximar. Vamos, ordenou sua mãe. E àquela altura, Fernanda não tinha certeza do que era verdade ou mentira, mas havia uma urgência em sua voz que não poderia ignorar. Elas correram sem olhar para trás, mas a mente de Fernanda torcia em 1000 direções. E se tudo que acreditava fosse uma ilusão? A traição do marido, o segredo do pai, e agora, a revelação de sua mãe? As paredes estavam se fechando. As duas estavam em fuga. Enquanto olhavam para os lados, as sirenes ainda ressoavam, mas as palavras de Clara voltavam à sua mente. Você é apenas uma peça nesse jogo. O que isso significava? Essa vida que achava que conhecia estava prestes a ser
totalmente destruída. Claramente, a revelação máxima estava por vir. A verdade final, envolta em mistério e desespero, mas com um novo pingo de esperança. E com cada passo que davam, uma pergunta ecoava. Quem realmente eram os homens de preto? E o que eles queriam de Fernanda? Fernanda e sua mãe correram, mas tudo ao redor parecia desmoronar. O mundo girava rápido, pedindo respostas que nenhuma delas tinha. As sirenes e o caos se misturavam ao grito incessante de Clara, que implorava para que elas seguissem. O medo era palpável, um peso no ar que dificultava a respiração. Para onde vamos? Fernanda perguntou, tentando silenciar o barulho em sua mente. Que escolhas tinham que fazer? O que estava acontecendo com sua família? Espera! Clara gritou, sem parar. Aquele caminhão, se esconde nele! Num movimento brusco, elas se jogaram para o lado, buscando refúgio atrás de um velho caminhão abandonado na estrada deserta. O metal frio do veículo era um alívio, mas a tensão não diminuía. Enquanto se agachavam, as vozes dos homens de preto ecoavam mais perto, capazes de cortar o ar. Eles estão chegando. O coração de Fernanda batia descontrolado. Tudo parecia um pesadelo. E sua mente, antes focada na traição do marido, agora se dividia entre a lealdade à família e as verdades que existiam por trás das mentiras. Precisamos saber o que está acontecendo, Clara insistiu, olhando para Fernanda com um olhar firme. Isso é muito maior do que nós. Fernanda respirou fundo. A cena se desenrolava em câmera lenta. Elas estavam em um ponto sem volta, envolvidas em uma trama que nem imaginavam. Nesse momento, a figura de um homem surgiu no caminho à frente. Ele não era qualquer um. Era Marcos, o marido de Fernanda. Ele trazia um ar de desespero que retorcia o estômago dela. Como ele poderia estar ali? Fernanda, ele gritou, correndo em direção a elas. Você precisa sair daqui, agora. A expressão dele era uma mistura de preocupação e medo. O coração dela acelerou, cada batida ecoando os momentos de traição. Como ele pôde? O que ele estava fazendo aqui? Por que você está aqui, Marcos? O que está acontecendo? Sua voz tremia. Eu sei que você deve estar confusa, mas não é o que você pensa. Meu amor, só escute. Eles estão tentando armar algo contra nós, e não tenho tempo para explicar tudo. A urgência na voz dele era real, mas as palavras pareciam vazias. Antes que pudesse responder, uma explosão ocorreu do outro lado da rua. Um carro dos polícias, antes seguro, irrompeu em chamas. Chamas laranja dançando nas sombras. O estrondo a fez saltar. O chão tremia sob seus pés. Corra! Clara gritou, puxando Fernanda pelo braço. Mas dentro, a mente de Fernanda estava em um turbilhão. O que estava acontecendo? O marido queria proteger, mas tudo que ela soubera estava se desmoronando. Será que ele sempre esteve envolvido com esse grupo? Será que tudo não passava de um jogo onde ela era a peça mais vulnerável? Enquanto corriam, um policial surgiu e as duas se dirigiram a ele, gritando por ajuda. Mas ele olhou com uma frieza que a fez parar. Não se aproximem. Vocês não sabem onde se metem. Ele parecia tenso, em alerta, como se soubesse mais do que estava revelando. O pânico aumentava e em um impulso, Marcos se virou, apontando para Fernanda e Clara. Eu não posso deixar que elas sejam pegas. O plano era simples e vocês estão no meio dele. A revelação a atingiu como uma flecha. Que plano? O que você está falando? A confusão girava e por um momento parecia que ninguém sabia quem era realmente o culpado. Não temos tempo, Marcos rugiu, olhando para os policiais. Elas estão em perigo, precisamos ir. Uma sombra passou por Fernanda. Entorpecida, ela observou o que estava acontecendo à sua volta. E de repente tudo fez sentido. A traição, o passado, o plano.
mas era Marcos quem estava manipulando tudo. Ele era o vilão e o herói. Antes que pudesse processar essas informações, uma nova figura surgiu. Era seu pai. Ele estava ali, como um fantasma vindo de seu passado, com um olhar que falava mais do que suas palavras. Fernanda, não confie nele. Ele é a razão de tudo isso. A realidade se despedaçou. O que estava acontecendo? Os laços que antes pareciam seguros, agora eram cordas para amarrá-la à dor. Diante dela, o mundo girava. Entre gritos, explosões e a busca por respostas. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem de fato era seu aliado? A dúvida crescia. E Fernanda percebeu que precisava decidir rapidamente. O que fazer com a verdade? O choque a deixava paralisada, e a única certeza que tinha era que a jornada estava longe de acabar. Fernanda estava paralisada. O choque do que havia ouvido subiu como uma onda. Seu pai, vivo? E agora? Essas acusações pesadas sobre Marcos? Você não pode confiar nele, Fernanda. A voz do pai ecoava, misturando-se com o caos ao redor. Ela olhou de um para outro, a tensão palpável no ar. Você não entende. Ele está envolvido em algo muito maior. O olhar de seu pai era intenso, como se estivesse tentando penetrar na mente dela, mas ela estava dividida. Como ela poderia acreditar em alguém que tinha ficado ausente por tanto tempo? Marcos se adiantou, a voz cheia. De desespero. Acho que você deveria acreditar no seu pai, Fernanda. Ele está tentando te manipular. Ele está com pessoas que ameaçam a nossa família. As sirenes à distância eram como um tambor, marcando o ritmo de um desastre iminente. O olhar de Clara tremia entre os dois homens. Vocês não têm tempo para isso. Eles estão vindo. Precisamos escapar. Nessa confusão, outra figura apareceu, emergindo das sombras. Era um oficial da polícia que Fernanda reconheceu. Um que tinha visto na delegacia várias vezes. Ele estava com um olhar determinado, mas o ambiente dele tinha uma vibração estranha. Fernanda! Ele gritou, mas sua voz estava carregada de algo mais. Neste instante, enquanto tentava entender o que estava acontecendo, um raio cortou o céu e um trueno ensurdecedor rasgou o ar. Todos se viraram para o barulho, e foi então que tudo aconteceu. Um carro avançou em alta velocidade, derrapando bruscamente. Cuidado! Marcos gritou, jogando-se na frente de Fernanda, enquanto seu pai puxava Clara para o lado. O impacto foi brutal. O estrondo ecoou, como se o universo tivesse decidido que era hora de um fim trágico. Fernanda ficou atordoada ao assistir o carro em um movimento descontrolado atingir Marcos com uma violência absurda. O corpo dele foi jogado para o lado, como uma marionete sem cordas. O impacto foi tão forte que deixou todos nu. Chão sem fôlego. O silêncio que se seguiu era opressivo. Marcos! Fernanda gritou, correndo na direção dele, mas estava paralisada pela cena diante de seus olhos. O marido estava caído, o sangue começando a se espalhar pelo chão. As lágrimas escorriam, e a dor a tomou de assalto. Não podia estar acontecendo. Não ali, não agora. Os gritos de sua mãe e de Clara ressoavam como uma música de fundo, mas elas estavam longe. Os olhares do pai e dos policiais se fixavam em Marcos, e a verdade parecia afundar em um mar de incertezas. O que aconteceu? O que está acontecendo? Ela não sabia em quem confiar ou o que fazer. Então, de repente, outro carro apareceu, e os homens de preto saíram disparados. As armas eram visíveis, e Fernanda sentiu como se seu coração fosse parar. Eles estão aqui! Clara berrou, puxando Fernanda. Vamos, corremos! Fernanda hesitou, o mundo desmoronando. Olhando para o que restou do marido, algo dentro dela mudou. A traição que parecia tão visível, agora era apenas uma gota em um oceano de mentiras. Pare! Ela gritou, enquanto se virava, vendo o pai se mover em direção ao grupo de homens. Não! O que você está fazendo? No momento certo,
Você vai entender. Você precisa saber a verdade. As palavras do pai eram firmes, mas o ambiente estava se transformando. Um campo de batalha. Os gritos aumentavam e as balas começaram a disparar. E então tudo estourou como um balão. Uma explosão aconteceu por trás dela. O chão tremia. As chamas subiram e engoliram tudo ao redor. Fernanda só teve tempo de pensar em uma solução. Fernanda, não! A voz de Clara era quase um lamento. Mas os destroços começaram a voar. E aí, no meio daquele caos todo, a verdade mais devastadora se revelou diante de seus olhos. Naqueles instantes de destruição, Fernando olhou e viu, em meio às chamas e sombras, um colar em meio ao corpo de Marcos, o mesmo colar que seu pai usava. Reconheceu o símbolo, o horror. Ei, atravessou. Você, são da mesma organização? As palavras mal saíram, mas à medida que a fumaça se dissipava, a compreensão a embrulhou. E naquele exato momento, quando tudo parecia perdido, a verdade ficou mais pesada do que qualquer explosão. O que mais estava escondido? Os laços entre seu pai e seu marido eram ainda mais profundos do que ela podia imaginar. A realidade desse mundo em que vivia estava prestes a mudar mais uma vez. E no fundo, uma dúvida aterradora brotava. Ela havia sido nada mais que uma peça num jogo de xadrez, onde todos tinham seus próprios interesses. O que seria da sua vida agora? A única certeza é que a tempestade estava só começando e a jornada para desvendar as verdadeiras alianças é um caminho cheio de reviravoltas. E ao olhar para tudo em volta, a incerteza deixava todos em suas trincheiras, prontos para os próximos passos. O que será que viria a seguir? Fernanda estava em choque. O estrondo da explosão ecoava em sua mente, misturando-se à dor de perder Marcos. A cena dos homens de preto avançando, armas em punho, a fazia sentir que o mundo todo desmoronava em torno dela. Não! O que está acontecendo? Sua voz era um sussurro entre a confusão e a incredulidade. Fernanda, Clara puxou-a com desespero. Precisamos ir, eles vão voltar. A amiga estava pálida, mas determinada. A adrenalina pulsava e o coração de Fernanda disparava. Era um momento vital, o tipo de escolha que mudaria sua vida para sempre. Mas e Marcos? O nó na garganta quase a fez chorar. O que ela deveria fazer? Deixar tudo e correr com Clara ou ficar e esperar por alguma resposta? Seu pai a observava. A expressão dele era de um homem desesperado. Fernanda, escute seu pai, disse ele, o olhar penetrante. Marcos se tornou parte de algo muito maior. Precisamos sair daqui. O terror a envolvia. Ela não sabia em quem confiar. Então, uma nova ideia surgiu. Mãe, onde você está? A visão de sua mãe em meio ao caos trouxe uma lamparina de esperança. A gente precisa se reunir. Juntas temos que enfrentar isso. Quando os gritos dos homens de preto se intensificaram, a urgência tomou conta. Fernanda se virou e viu um movimento à sua esquerda. Clara sorriu, um sorriso confiante e um tanto desesperado. Vamos, é agora ou nunca. As duas correram juntas, o desespero fortalecendo seus passos. Por um breve momento, não havia traições, apenas a necessidade de escapar. Ela sentia seu coração acelerar. O ambiente ao redor girava como um furacão, mas em meio às sombras, uma faixa de luz se abriu, uma saída. As sirenes da polícia ecoavam, misturando-se ao barulho dos pneus screeching e do caos. Fernanda tinha que agir rápido. Clara, siga-me. Elas se jogaram em um caminho lateral, escondendo-se atrás de um terreno emaranhado. O cheiro de fumaça era intenso, mas a adrenalina tornava tudo mais claro. Mas então houve um silêncio. Fernanda olhou para Clara e ambas sabem que estavam diante de uma encruzilhada. Precisamos descobrir a verdade, disse Clara, seus olhos brilhando com determinação. Você precisa entender quem realmente é a sua família
e o que eles têm feito. Aquela frase foi uma lufada de ar fresco no meio de tanta incerteza. Eu preciso fazer isso. Fernanda sussurrou para si mesma. Era hora de parar de correr. Precisava enfrentar seus medos. Os segredos da família. Mas como? Com um golpe repentino de coragem, ela puxou o celular e digitou rapidamente. Vou me encontrar com meu pai, disse determinada. Preciso que ele me conte toda a verdade. Clara olhou, surpresa, mas acenou em apoio. Estou com você, sempre. No fundo do túnel, a luz se acendia, conforme se dirigiam em direção ao desafio. Elas podiam não saber o que encontrariam, mas uma coisa era certa. A jornada estava apenas começando, enquanto a verdade as chamava. Fernanda sentiu que a vida que conhecia havia desmoronado, mas a possibilidade de um novo futuro estava se moldando na sua frente. Com cada passo, o medo se misturava à esperança. E nesta tempestade de incertezas, ela estava disposta a descobrir quem ela realmente era. Eu adoro saber o que vocês pensam. Compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que também precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para ajudar a espalhar a palavra. Sua ação faz toda a diferença.